Mês de agosto, mês de aniversário da IPB, aniversário da nossa denominação, e mês de missões, mês de falar a respeito de evangelização. Então, esse vai ser o nosso tema. Qual é o nosso tema? Compartilhe. Aliás, é a expressão do momento, né? É o verbo do momento. Compartilhar. Com certeza você deve ter compartilhado alguma coisa hoje no seu WhatsApp, nas mídias sociais, uma foto. Hoje as pessoas compartilham fotos. Não é isso? Querem mostrar aquele momento de alegria, de consagração, não é? Querem mostrar isso. Então, as pessoas compartilham. Mas pensar que, enquanto igreja, nós também somos desafiados a compartilhar. O Tássio fala uma coisa muito legal e uma coisa muito bonita. Talvez pensemos muito e o nosso coração seja tocado, fome, miséria, precisamos ajudar o nosso semelhante, o pobre. Então compartilhamos, queremos compartilhar o pão. Mas as pessoas também têm uma necessidade e uma miséria espiritual. E aí não adianta você dar pão para essa pessoa. Para matar essa fome espiritual, só o pão da vida. Só Jesus. Para matar essa sede espiritual, só a água da vida. Jesus. E nós precisamos abrir os nossos olhos. E nós precisamos assumir essa responsabilidade que é nossa e de todos nós. Você, de repente, mora com alguém, um familiar. Você tem na sua parentela, a sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho. Quantas pessoas fazem parte do seu entorno, do seu contorno? Será que não tem ali uma pessoa que precisa do pão da vida? Será que não tem ali uma pessoa que precisa da água da vida? Então é tempo de compartilhar. Compartilhar o Evangelho. Essa frase, John Stott diz assim: assim como o Espírito veio sobre Jesus, equipando-o para o ministério público, agora o Espírito deveria vir sobre o seu povo, equipando-o para o serviço. O Espírito Santo não só atribuiria a eles a salvação que Jesus havia alcançado através da sua morte e ressurreição, mas os impulsionaria para que proclamassem as boas novas dessa salvação pelo mundo inteiro. E agora eu quero que você leia comigo, que está negritado, que está aumentado na cor azul. Vamos lá? A salvação é dada para ser compartilhada. A salvação é dada para ser compartilhada. No mês passado, nós falamos a respeito do que mesmo? Quem se lembra? Pastor, eu não lembro que eu almocei hoje. No mês passado, falamos todos os domingos a respeito da conhecidíssima parábola do filho pródigo, os dois filhos perdidos. Mas a temática bateu num só ponto. No amor pródigo. Aliás, esse foi o tema. Amor pródigo, um amor exagerado. Um amor desmedido. Brennan Manning diz, o amor de Deus é loucura. Ok, que maravilha saber que eu sou amado pelo Pai. Que maravilha saber que eu posso voltar. Que maravilha saber que Deus se relaciona comigo através da graça. Que maravilha aquele pai retratado naquela parábola. O amor pródigo. A salvação é dada para ser compartilhada. Eu sei que Deus me ama, mas será que aquele meu familiar, aquele meu parente, aquele meu vizinho, a pessoa que trabalha comigo, que estuda comigo, será que essa pessoa sabe? Mais do que isso, será que essa pessoa tem experimentado o amor pródigo de Deus?
Porque é muito cômodo a gente pensar e cruzar os bracinhos. Ah, Deus me ama, que maravilha. Mas a salvação é dada para ser compartilhada. Compartilhada. E a pergunta que não quer calar é: você tem compartilhado a salvação? Você tem compartilhado o pão da vida? Você tem compartilhado a água da vida com as pessoas? Tenho certeza que enquanto eu estou falando, você está pensando em alguém. Tenho certeza disso. Alguém veio à sua mente, ao seu coração, uma pessoa que está carente desse pão, dessa água. Você está pensando em alguém. E a pergunta é: o que impede? O que segura? Por que não compartilhar a salvação com essa pessoa? Você tem compartilhado? Você tem dividido o pão? Você tem matado a sede espiritual de outras pessoas? Nós vamos ler Atos capítulo 1, um texto bastante conhecido, a promessa do Espírito e a ascensão de Jesus. Penso eu, um momento crucial na vida da igreja, porque até aquele momento era Jesus entre eles, mas a partir daquele momento seria Jesus neles. Eles não teriam mais a presença física de Jesus, mas eles teriam o Espírito Santo. Jesus entre nós, até aquele momento, mas a partir de então, Jesus em nós. Pastor, eu me sinto tão pequeno. Eu estou pensando aqui numa pessoa, ela não vai me ouvir. Aliás, ela não me ouve. Eu vou compartilhar com ela? Como, pastor? Como é que eu posso? Você pode. Você sabe por que você pode? Porque Cristo habita em você. Cristo habita em você. Nós somos a habitação dele. Nós somos a habitação dele. E é por isso que nós podemos compartilhar. É por isso que nós podemos compartilhar, porque nós somos a habitação dele. Ele está em nós. Mas vamos lá. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, os apóstolos perguntando a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar mais uma vez? Fala conosco, Senhor, somos todo ouvidos. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos ser impulsionados, Senhor, nessa tarefa que é nossa de compartilhar o Evangelho. Rompa, Senhor, todos os nossos receios, todas as barreiras, Senhor. Quebre tudo isso e use-nos, ó Deus. Use-nos para compartilharmos com tantas e tantas pessoas que vivem em absoluta miséria espiritual. De repente, Senhor, são pessoas de muitas posses, mas vivem em absoluta miséria espiritual. Ó Senhor, usa-nos. Usa-nos com sabedoria, com inteligência, com discernimento, com intrepidez, com coragem, com ousadia, com criatividade. Usa-nos, ó Deus, com graça, com misericórdia, com muito amor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Texto e contexto, só para a gente situar o que nós acabamos de ler. Antes de Pentecoste haveria um tempo de espera. E a igreja está justamente vivendo esse tempo de espera antes de Atos 2, a descida do Espírito. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, 10 dias entre a ascensão e o Pentecostes. Então, desde a ressurreição e até a ascensão, Jesus ainda permaneceu no meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos, durante 40 dias. E depois que ele foi assunto aos céus, a igreja ainda aguardou mais 10 dias, até Atos 2, até Pentecostes. E as instruções de Jesus eram claras para aquele grupo. Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa era essa? A descida do Espírito. Disse eles, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, a determinação de Jesus era clara. A igreja deveria permanecer em Jerusalém e aguardar a descida do Espírito Santo. Porém, o que nós podemos enxergar nesse texto? Erros arraigados. Erros arraigados. Sabe aquele erro que muitas e muitas vezes a gente carrega no nosso coração durante anos da nossa vida, de repente durante toda a nossa vida? Aquele erro que está arraigado é um ponto de vista errado, é um comportamento, uma conduta que a gente não consegue corrigir. Isso nos apóstolos. Esses erros arraigados. E a gente pode ver na pergunta que eles fizeram. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E por que erro arraigado? Porque lá no Evangelho segundo Lucas, aliás, Lucas Atos, nós podemos pensar numa série em 2 temporadas. A primeira temporada da série, o Evangelho de Lucas. A segunda temporada da série, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Então, em Atos 6, 1:6, Senhor, será este o tempo em que restaures a Israel? E em Lucas capítulo 24, o texto conhecido de todos nós também, os discípulos no caminho de Emaús, vejam o que os 2 discípulos no caminho de Emaús disseram a Jesus. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Então nós podemos pensar nos 2 erros dos apóstolos. 2 erros dos apóstolos. O primeiro erro tem a ver com especulação. Será este o tempo? Será este o tempo? Jesus havia ressuscitado. E Jesus estava prestes a ascender aos céus. E a dúvida no coração daqueles homens era: será este o tempo? Será este o tempo? Os apóstolos, eles esperavam intervenção imediata. Eles pensavam que Jesus iria, naquele momento, restaurar o reino de Israel. Então eles perguntam, Senhor, será este o tempo? Então, o primeiro erro tem a ver com especulação, e é um erro do coração humano, né? É um erro do nosso coração. Nós sempre temos o nosso relógio adiantado. E nós sempre pensamos que o relógio de Deus está atrasado. Então, esse é o pensamento que nos toma muitas e muitas vezes. Será este o tempo? Será que Deus vai fazer agora?
Eu tenho orado durante tanto tempo, será que chegou o momento em que Deus vai agir, vai intervir, vai manifestar a glória dele? Eu tenho orado por um filho, por uma filha, pelos meus pais. Pastor, eu tenho orado pelos meus pais há tanto tempo. Será agora o tempo? Esse é, talvez, um dos maiores, se não o maior dilema do nosso coração, o tempo. Nós gostamos de especular. Há prazer nisso, em especular. Será este o tempo? Essa é a indagação dos apóstolos. Será este o tempo, Senhor? Eles queriam uma ação de Jesus para aquele momento. Para aquele momento. Mas podemos ver ainda o segundo erro, que é um erro de perspectiva. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Lembrem-se, os discípulos no caminho de Emaús, nós esperávamos que fosse ele a redimir Israel. Agora, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Um erro de perspectiva. Os apóstolos sonhavam com o domínio político, o restabelecimento da monarquia, a libertação de Israel do jugo romano. Essa era a perspectiva que eles tinham, mente e coração. Israel, a libertação política, a libertação do jugo de Roma. Eles pensavam então em Jesus como um líder político, um líder que fosse libertar Israel do jugo do Império Romano. E o que Jesus faz? Recalibra. São dois erros dos apóstolos. Um erro de especulação e um erro de perspectiva. Jesus recalibra isso e ele precisa recalibrar. O que Jesus diz? Respondeu-lhes. Vamos ler todos juntos? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E a resposta está aí, ó. A resposta está aí. Vamos por partes. Especulação, será este o tempo? Qual foi a resposta de Jesus? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a vocês. Não caiam nesse engano e nesse engodo de querer descobrir o tempo, de especular o tempo. Não compete a vocês. O que compete à igreja? A igreja é chamada à submissão e à confiança. Não compete à igreja conhecer o tempo. Compete à igreja submissão e confiança. Pastor, mas o meu relógio não bate com o relógio de Deus. Não compete a você, não compete a mim, não compete a nenhum de nós. Tempo. O que compete a nós é a submissão e a confiança. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando pelo meu filho, pela minha filha, pelos meus pais. Eu vou continuar orando pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país. Eu vou continuar pela minha vida, pela vida da minha igreja. Eu vou continuar orando. Quando Deus irá fazer, eu não sei. Talvez eu esteja plantando uma árvore em cuja sombra eu não me assentarei. Mas eu continuarei orando, porque a mim compete o quê? Submissão e confiança. E Jesus, ele é categórico. Será este o tempo? Opa, calma aí. Não compete a vocês. Não compete.
a vocês submissão e confiança. Essa é uma palavra para nós. Porque muitas e muitas vezes o nosso coração se angustia. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito isso, aquilo outro. Senhor, Senhor, não compete a vocês. Deus não vai se deixar pressionar pelo seu relógio, pelo meu relógio, pelo nosso relógio. Compete a nós submissão e confiança. Nós estamos nas mãos daquele que rege e sustém os astros na amplidão, que é um Deus soberano. Nós estamos nas mãos dele. E por isso nós devemos confiar e descansar. Então, se você tem essa verve especulativa, coloque o seu coração diante de Deus e diga assim: Senhor, me dome, me quebre, me ajude a submeter a minha vida, o meu coração, me ajude a confiar. Me ajude a confiar, me ajude a confiar, a confiar, a confiar. O segundo erro, perspectiva errada. Os olhos deles, dos apóstolos, voltados a Israel. Porque na compreensão deles, a salvação de Deus era exclusividade do povo de Israel. Era o povo eleito. Era o povo santo do Senhor. Era o povo salvo de Deus. A perspectiva deles era essa: Israel. Israel. E o que Jesus disse? Vamos ler juntos? Esse a gente conhece. Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha o que Jesus faz com eles. Olha, Jesus amplia. Eles estão pensando em Israel. Jesus diz para eles: sim, Israel está incluído. Está ali, ó, Jerusalém, Judéia, e até aquele povinho de Samaria, até aquela gentalha de Samaria, para eles também, mas até aos confins da terra. Porque a minha salvação, ela é universal. Ela rompe todas as barreiras de etnia, de língua, de cor. A salvação rompe. O que Jesus está dizendo ali? Que a igreja é chamada a compartilhar a salvação ao mundo. E de que maneira? No poder do Espírito Santo. Então, um erro de perspectiva. Que talvez seja também um dos nossos pecados, porque a gente fica tão assim, né? Não, é a paróquia. É a igreja presbiteriana do Jardim São Paulo. É ali, aquela pequena igreja, aquele grupo de pessoas simples, humildes, que se reúnem ali. Mas, por que não pensar que Jesus ele tem uma obra a realizar no nosso bairro? Por que não pensar que Jesus tem uma obra a realizar na nossa região? Por que não pensar que Jesus tem uma obra a realizar na nossa cidade? Porque o Evangelho é para nós. Mas o Evangelho alcança até aos confins do mundo. Até aos confins do mundo. Então, o que nós precisamos fazer é ampliar. Ampliar. Nós temos um mundo a ser ganho. Um mundo. O Evangelho é para o mundo. E o testemunho da igreja tem esse lastro de poder alcançar o mundo. Então, meus irmãos, nós somos chamados, como igreja, à submissão e à confiança. E nós somos chamados, enquanto igreja, a compartilhar o Evangelho ao mundo no poder do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse aos apóstolos. E é isso que Jesus diz hoje a nós. E eu queria falar também um pouquinho com vocês a respeito da ascensão de Jesus, porque
a ascensão de Jesus é meio que um ponto cego para nós aqui. A ascensão de Jesus é uma doutrina. Dentro do calendário litúrgico que nós estamos aplicando aqui na nossa comunidade, existe um tempo no calendário, um momento no calendário, onde a ascensão de Jesus é celebrada. A ascensão de Jesus é celebrada. E o texto que nós lemos narra a ascensão de Jesus. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá no modo como o vistes subir. A narrativa da ascensão de Jesus, ou da assunção de Jesus. E aí eu pergunto a você, o que a ascensão de Jesus significa? É uma doutrina. Se você não se recorda, você deve ter estudado isso numa classe chamada catecúmenos. Num dado momento, você deve ter visto. Aula número 17. A ascensão de Jesus. O que a ascensão de Jesus significa? Para nós ocidentais, essa é a tese do N.T. Wright. A ascensão de Jesus não passa muito na garganta, porque a gente associa a ascensão de Jesus a um tchau, foi embora. Uma sensação de distância, não é? Ele foi embora. Para o N.T. Wright, a igreja ocidental tem muita dificuldade com a doutrina ou com o entendimento da doutrina da ascensão de Jesus. Mas o que significa a doutrina da ascensão de Jesus? Eu sei que tem gente aqui que sabe, mas talvez muitos não saibam, tenham dificuldades. Então vamos lá. Olha o que o N.T. Wright diz. Ele diz o seguinte: a ascensão significa que Jesus está disponível, acessível, sem que as pessoas tenham de ir a um determinado lugar na terra para encontrá-lo. Então, a doutrina da ascensão de Jesus significa, em primeiro lugar, acessibilidade e disponibilidade. Não tem nada a ver com ausência, como se Jesus estivesse fazendo tchau, tchau. A ascensão de Jesus significa disponibilidade e acessibilidade. Porque nós temos acesso a Ele aqui e agora. E os nossos irmãos, a Mila e o Tiago, que estão em Tailândia, eles também lá da Tailândia têm acesso a Jesus, porque Jesus está disponível a eles. Então, o que significa ascensão? Jesus se tornando disponível à igreja, ao universo todo. Temos acesso a Ele. A segunda coisa importante. O céu é uma espécie de central de comando para a terra. É a sala do diretor, o lugar de onde saem as decisões. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus no fim do Evangelho de Mateus. Então, o que significa também a doutrina da ascensão de Jesus? Governo. Jesus ascendeu aos céus para governar no céu e na terra. Ele está acessível, Ele está disponível e Ele está governando sobre o céu e sobre a terra. Toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus. É isso que significa
a ascensão de Jesus. Não é um tchau, gente, foi embora, ai que triste. Não. A ascensão significa, ele está disponível a todos, ele está acessível a todos, e ele subiu, ele ascendeu para governar. E aí uma frase que me impactou muito, em maio, eu e o Sebastião estávamos lá na CEPAL, e o pastor, pregador da noite, Ziel Machado, disse o seguinte: o túmulo, a sepultura, está vazia, mas o trono está ocupado. Jesus ascendeu para ocupar o trono. Para ocupar o trono. É isso que significa a ascensão de Jesus. Então, quando ele diz, vocês receberão o poder, vão, façam discípulos, alcancem o mundo, nós vamos, tendo essa acessibilidade, essa disponibilidade de Jesus e todo o governo dele, cuidando, regendo, dirigindo, mostrando o caminho, salvando, livrando, retificando, consertando as nossas vidas e a história toda. O que eu vou levar para casa? Vamos ler todos juntos o princípio? Vamos lá? Somos todos capacitados pelo Espírito Santo ou compartilhar a salvação que recebemos. Todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo a compartilhar a salvação que nós recebemos. Lembrem-se, Cristo entre nós, até aquele momento, mas a partir daquele momento, Cristo em nós. Nós somos capacitados. Nós podemos compartilhar, porque nós vamos na força e no poder desse Espírito que habita em nós. Em nós. Esse Jesus que está acessível, esse Jesus que está disponível, esse Jesus que governa. Porque o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Não tenham dúvida disso. O trono está ocupado. Jesus está sentado nele. E para encerrar, eu teria que encerrar dessa maneira. Há 160 anos desembarcava em terras brasileiras, na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro missionário presbiteriano, reverendo Ashbel Green Simonton. Deixou para trás casa, família, futuro promissor. Para quê? Para compartilhar conosco a fé evangélica. Ele saiu dos Estados Unidos da América, chegou aqui no Brasil, 12 de agosto de 1859, aos 26 anos, para compartilhar conosco a fé evangélica. Morreu, acometido de febre amarela, com 34 anos. Está enterrado aqui, em São Paulo, para compartilhar conosco a fé evangélica. Que seja um mês para a gente pensar nisso, refletir sobre isso e se inspirar em exemplos como o dele. E mais do que isso, compartilhar, porque o Cristo em nós é a nossa força. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está disponível e acessível. Obrigado, Jesus, pela dádiva do Espírito, porque nos tornamos, enquanto igreja, a habitação do Santo Espírito do Senhor. Nesta semana que se inicia, nos dê, Senhor, oportunidades para compartilhar. Que possamos ir, Senhor, no seu poder. Que possamos, Senhor, ir na sua força. Que possamos ir, Senhor, em seu nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém.